Boa tarde, meus amores. Voltei agora para o nosso segundo momento com caligrafia e produção de texto. Vamos lá? Vamos começar por produção de texto. Nosso tema hoje vai ser lenda. E vocês sabem o que são lendas? Já ouviram falar? Lendas são histórias que combinam acontecimentos reais e históricos com situações criadas pela imaginação para explicar o surgimento da humanidade e os fenômenos da natureza. As lendas possuem tradição oral, ou seja, são criadas e transmitidas de uma geração a outra por meio de contação. Por isso, sempre são modificadas à medida que são contadas. Elas fazem parte da cultura de todos os povos, quer dizer, é parte do folclore brasileiro, né? É a lenda, não é uma coisa que possa ser que exista ou não. Vai sendo contada, sendo repassada e vai sendo modificada. Nós temos aqui no livro de vocês a lenda do dia e da noite, que diz assim: no começo do mundo havia só o dia. A noite estava adormecida nas profundezas do rio com Boiúna, cobra grande que era a senhora do rio. A bela filha de Boiúna tinha se casado com um rapaz de um vilarejo nas margens do rio. Seu marido, um jovem muito bonito, não entendia por que ela não queria estar com ele. A filha de Boiúna sempre dizia: é porque ainda não é noite. Mas não existe noite, somente dia, ele respondia. Até que um dia a moça lhe disse para ir buscar a noite na casa de sua mãe, Boiúna. Então o jovem esposo mandou seus 3 fiéis amigos pegarem a noite nas profundezas do rio. Boiúna trancou-lhes a noite dentro de um caroço de tucumã, como se fosse um presente para sua filha. Os 3 amigos estavam carregando o tucumã quando começaram a ouvir o barulho de sapinhos e grilos que cantam à noite. Curiosos, resolveram abrir o tucumã para ver que barulho era aquele. Ao abri-lo, a noite soltou-se e tomou conta de tudo. De repente, escureceu. A moça em sua casa percebeu o que os 3 amigos tinham feito. Então decidiu separar a noite do dia, para que esses não se misturassem. Pegou 2 fios, enrolou o primeiro, pintou-o de branco e disse: tu serás Cujubim e cantarás sempre que amanhã vier raiando. Dizendo isso, soltou o fio, que se transformou em um pássaro e saiu voando. Depois pegou outro fio, enrolou, jogou a cinza da fogueira nele e disse: tu serás a coruja e cantarás sempre que a noite chegar. Dizendo isso, soltou e o pássaro saiu voando. Então todos os pássaros cantaram a seu tempo. E o dia passou a ter 2 períodos, manhã e noite. Aí depois vocês vão ler novamente o texto, como tia sempre diz, ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. O que vocês vão fazer? De que assunto trata a lenda assinalada, analisada? Quais são os personagens principais da lenda? Segundo a lenda, onde estava a noite? O que aconteceu depois de Boiúna entregou a noite no caroço de Tucumã como presente para sua filha? O que a filha de Boiúna fez para resolver a situação? Quais animais a moça escolheu para representarem o dia e a noite?
Cada região do país tem uma lenda típica. Em que região você mora? Pesquise e escreva resumidamente, um texto pequeno, uma lenda folclórica típica da sua região. Abaixo estão algumas figuras folclóricas do nosso país. Escreva seus nomes. E na última página é o planejando a escrita. Como foi visto, as lendas procuram explicar o surgimento das coisas. Pense em algum fenômeno da natureza, como chuva, ondas do mar, céu e outras coisas mais que sejam relacionadas à natureza. Ou um animal que você aprecie e escreva uma lenda. Para isso, siga algumas instruções, que é: leia outros textos semelhantes para inspirar-se. Considere se haverá personagens envolvidos na história. Caso opte por usá-los, é interessante dar-lhes nomes exóticos, dar nomes estranhos. Use em seu texto uma linguagem simples, que se aproxime da fala, já que as lendas costumam ser transmitidas por contação. Então, não precisa incrementar palavras simples, palavras populares, tá certo? Já na nossa aula de caligrafia, nós vamos trabalhar palavras ou sílabas com a letra H, isso mesmo, palavras com H. Vocês sabem que o H é a única letra do alfabeto que não tem som, ela é a letra muda, como hiena, helicóptero, hélice, hipopótamo, hino. Então, ela é uma letra muda. Então, qual é o padrão silábico do H? É H, A, H, E, H, I, H, O, H, U, H, certo? Ou pode ser H, HE, HI, HO e HU, porque ele não vai ter significado, não vai mudar. Se eu botar a vogal na frente ou a vogal atrás, a letra H, ela não vai ter som. Ela é uma letra muda, tá? Ela é um grafema, ela é escrita, mas ela não tem som, ela não é fonema, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A letra H, ela só passa a ter som, um único som, quando é dígrafo, quando elas se juntam com a consoante N, C e L, tá ok? Aí no livrinho de vocês vão ler esse texto que fala como é formada a água. Vocês sabem que a água é formada por H2O, H2O, que nós já estudamos isso em ciências. Aí você vai passar para fazer a tarefinha, que é a seguinte: complete as palavras com H maiúsculo e com H minúsculo. Apesar de não ter som, a letra H ela é bastante usada em nomes, né? Então, a letra H maiúsculo eu uso em nome de pessoas, de lugares, de marcas. E já o H minúsculo, ele é um substantivo comum. Qualquer nome que não seja próprio. Então, complete as palavras com H maiúsculo e com H minúsculo. Lembrando que o H maiúsculo ele é escrito no começo da palavra. E o H minúsculo, ele pode ser, dependendo da palavra, ele pode ser escrito no começo ou no meio. Ordene as sílabas e forme palavra e escreva. As palavrinhas aí estão todas embaralhadas, estão todas misturadas. Você vai ordenar a palavra e depois vai escrever, tá certo? Terceiro, agora pesquise algumas informações sobre a hiena e escreva abaixo. A hiena, por quê? É um animal, né? Dizem que a hiena ela ri bastante. Eu não sei se é verdade, mas hiena é com H, então você vai procurar saber se o que falam da hiena, que ela ri bastante, é verdade. Você percebe que o H não é pronunciado. Chamamos o H de mudo, porque ele não tem som. Por isso, observe as palavras abaixo e copie-as nos espaços corretos. Prestando atenção que vocês vão copiar sempre nesse espacinho verde. Capriche na letra, faça uma letra bem bonita, porque esse caderninho de caligrafia já está dizendo isso. Já está dizendo. É para você organizar as palavras, tá bom? Quinto e último quesito.
Complete novamente as palavras com H maiúsculo e com H minúsculo. Lembrando que o H maiúsculo você vai usar em nomes próprios e substantivos próprios. E o H minúsculo em substantivos comuns, tá bom? Vamos à obra, bastante atenção, lembrando do que copiar as palavras no espacinho verde e capricho, tá bom? Beijo e até amanhã.